Aduaneiros e aduaneiras, o assunto é sério. Vou fazer o gestual aqui. Carinha de triste. Crime aduaneiro. Direito da marca. É o que nós vamos falar daqui a uns instantes. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro e você já sabe que nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. Devo confessar que gosto. Gosto da questão do crime e gosto da questão do crime ligado ao âmbito aduaneiro, porque é o que eu convivi e vivi durante algum tempo. Não com crime nem com criminosos, mas com as infrações aduaneiras que, em tese, em razão do dano ao erário, eram reputadas como crimes, né? E a representação fiscal para fins penais deve ser lavrada pelo auditor fiscal. Aliás, saiu uma alteração agora recentemente que essa representação não pode mais ser baseada apenas então somente em dados do sistema da Receita Federal. Então o pessoal aí do SAPEA que fazia aquelas elucubrações aí com os dados constantes do sistema da Receita Federal, agora tem que tomar um pouco mais de cuidado sobre isso. Mas vamos ao que interessa. Crimes aduaneiros. O que é? E para que você possa aprender sobre essa questão do crime afeto às questões aduaneiras, normalmente com relação à marca, eu vou te dar aqui alguns exemplos de nossa atuação em épocas passadas. Esse primeiro caso já tem mais de 10 anos. Então eu vou te falar que nós assessoramos na época uma empresa que trouxe desavisadamente, e aqui é sim presunção de inocência, a pessoa não tinha a menor noção do que estava se envolvendo. Apenas então somente ela tinha um fornecedor e esse fornecedor lá na China ofertou para ela um lote de vela de ignição. E depois até eu mesmo aprendi algumas questões sobre vela de ignição. Pois bem, esse embarque chegou, foi feita uma oferta lá para o exportador, o preço estava bom e não foi nada, não tinha absolutamente nada com relação a preço, tá? O preço estava realmente bem compatível com as importações, depois eu fui verificar isso, né? Através do Lince, não do Lince Fisco, que é da Receita, mas através do Siscomex, né? O Siscomex tinha essas relações lá pela classificação fiscal, então não era nada com relação ao preço, mas sim com relação à marca. E aí nós descobrimos, eu particularmente descobri, que cada uma dessas velas tem um código alfanumérico. E esse código alfanumérico identifica para qual veículo se destina aquela vela. Agora o mais interessante que nós descobrimos, aqueles códigos estavam devidamente registrados no INPI. Então, a empresa que nós assessoramos na época, ela não poderia trazer aqueles equipamentos, aquelas velas, aquelas unidades com aqueles códigos alfanuméricos que estavam registrados em nome de uma grande empresa que fabrica esse tipo de material. Pois bem, então você já conseguiu definir mais ou menos o que é o crime de marca, ou seja, alguém que faz uso de um produto que contém uma marca para a qual ela não obteve autorização do detentor dessa marca para fazer aquela importação. Não estamos falando aqui de material, de preço, nada, apenas tão somente de marca, né? E você quer saber de um outro exemplo que ficou também bem interessante, bem marcado, pelo menos no meu entendimento, que eu não sabia, e é algo que talvez grande maioria não saiba, também já tem mais de 10 anos, quando nós nos deparamos com a importação de cilindros de revelação e partes e peças de determinada marca de impressoras, né? Que nós conseguimos também, da mesma forma,
aquelas partes e peças, aqueles componentes internos de uma máquina impressora, ela tinha sim o código alfanumérico registrado também no INPI. E muitas empresas, não sei nem se de repente isso continua sendo feito até hoje, né? Muitas empresas que importavam para fazer conserto dessas máquinas, você sabe que esse conserto dessas máquinas não eram só por autorizadas, né? Então, muitas empresas que se dedicavam a consertar essas máquinas impressoras, elas traziam essas partes e peças e buscavam não identificar o seu código alfanumérico justamente para fugir da questão do crime de marca. Ocorre que essa pessoa que nós, né, na época no escritório assessoramos, ele não se furtou, ele identificou perfeitamente as peças lá com o seu código alfanumérico, e o fiscal, no exercício da sua atribuição, ele foi lá e identificou que aqueles códigos nas peças estavam devidamente registrados e a empresa não detinha a autorização. Conseguiu compreender? Hoje, eu entendo que a fiscalização ela é muito frágil com relação a essa questão da marca. Ou seja, se já era 10, 15, 20 anos atrás, não mudou muito não. Eu tenho visto, assim, tenho assistido, tenho sido consultado, mas com muito menor frequência do que há 10, 15 anos atrás, né? Não sei se mudou a fiscalização, mudou o foco, mas essa questão da marca, eu acho que ela é subidentificada pela fiscalização. Eu acho que deveria haver uma fiscalização maior sobre isso. Então, como ela é caracterizada? A fiscalização, é óbvio que o fiscal da Receita Federal é um fiscal do Estado, ele não está ali para fiscalizar, para ser fiscal de empresa A, B, C, D, ou E ou F, né? E aí você tem empresas de celulares também que importam muito, tem muita contrafação na importação de aparelhos eletroeletrônicos, aparelhos de codificação de sinal de televisão, ou seja, é um trabalho hercúleo que a Receita Federal tem feito apreensões, inclusive acho que chegando a casa de bilhões, de acordo com os últimos relatórios. Mas o que eu quero chamar para você aqui? A Receita Federal, ela identificando o uso da marca sem a devida autorização, ela faz uma comunicação para o detentor da marca, para que ele se manifeste, e aí é uma questão que depois eu vou falar mais no final, que há uma atuação aqui que eu não reputo da mais correta por parte da Receita Federal. Mas aí, guarde bem isso. Identifiquei no curso da conferência lá, no curso do despacho, que aquela marca não era cedida para aquele importador específico, pelo detentor da marca. A Receita Federal tem a obrigação, através de um acordo internacional, de notificar o detentor da máquina, e ele tem um lapso temporal que ele pode, né, se manifestar. Sem o que a Receita Federal deveria, o verbo é dever, no acordo internacional está, deve desembaraçar. E aí no regulamento aduaneiro há uma discrepância absurda, que aí fala em poderá, sendo facultado ao fiscal. Não, não é facultado. Ele deve liberar. Inclusive no Sul, é um poder judiciário lá, vamos falar a coisa mais adequada. No Sul, em que há decisões muito mais interessantes em termos tributários, né? No Sul, lá existem várias decisões nesse sentido, que a Receita Federal foi determinada a Receita Federal o desembaraço da carga, porque ela não cumpriu a determinação dos acordos internacionais. Aliás, se você pegar o Acordo de Facilitação do Comércio e outros, a Receita Federal é useira e vezeira e não cumpriu o que lá está escrito. Daí porque o Judiciário, quando chamado, ele determina que se cumpra o acordo internacional. E isso deveria ser observado pela grande maioria dos importadores. Pois bem, quero aqui chamar a sua atenção que nós gravamos um card sobre isso. Um card, melhor dizendo. Minha produção sempre me dá um esporro, fala, pô, não é card, é vídeo. Então tá legal. Gravamos um vídeo que ele vai colocar o card aqui, ó, para vocês aqui, tá? Importação paralela, permitido ou proibido? Assiste lá, que é importante para você, tá? Então, voltando, o regulamento aduaneiro, ele, ao transcrever esse texto do acordo internacional, ele mudou o verbo.
Mudou o verbo em prejuízo da legalidade, do princípio da legalidade. Talvez sob justificativa de que não poderia premiar o contrafator em liberar a mercadoria para ele, que ele não tivesse a detenção, o direito de uso da marca pelo detentor. Mas isso é uma outra questão. O que importa é o princípio da legalidade e isso não foi observado. Quero chamar a sua atenção aqui, e também não é menos importante, antes da gente avançar, que eu preciso que você compartilhe esse vídeo, dê um like, peça um conteúdo. Você quer ter conexão comigo, você quer compartilhar comigo, acesse aqui na descrição, lá tem o meu LinkedIn, aduaneiros e aduaneiras, entrem em contato, faça parte da minha rede, faça parte desse movimento, né, de uma aduana renovável, um direito aduaneiro renovável, procedimentos aduaneiros mais em conformidade com o que é pregado pelo mundo afora, né, na modernidade. Então, assim, gostaria de chamar a sua atenção sobre essas questões, reiterar aquilo que já disse um pouco antes, que a alfândega, e vocês devem prestar muita atenção nesses acordos, mormente agora com esse acordo que foi entabulado com os Estados Unidos, em que ele traz uma série de obrigações para a Receita Federal, para a aduana. Vou citar só uma aqui agora. Eu quero importar, por exemplo, um notebook. Eu posso solicitar, se for de fornecedor americano, eu posso solicitar para a Receita Federal que me dê as diretrizes de como eu devo importar e como tenho que fazer isso aqui no Brasil. O que antes parecia ser, por óbvio, ululante, porque está lá na lei do auditor fiscal que ele deve orientar o contribuinte, o acordo internacional trouxe agora uma série de demandas para a Receita Federal no âmbito do acordo de facilitação. Então você, e isso obviamente, em razão do princípio da não discriminação, vai ser também transbordado para a importação de outros países, naturalmente. Eu diria que esse acordo da Receita Federal, esse acordo, melhor dizendo, do Brasil com os Estados Unidos, ele é uma revolução no âmbito dos procedimentos aduaneiros e do encargo da Receita Federal para o contribuinte. Então vocês leiam com atenção esse acordo internacional. Eu queria deixar aqui então para vocês essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, comentem sobre isso e, é claro, se quiserem falar comigo, os nossos dados para contato estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo.